Bom dia, queridos embaixadores, queridas embaixadoras. Olha, hoje nós vamos ter aqui a presença de um amigo querido, poderia dizer para vocês, maior especialista no negócio de franquias, no negócio de formatação de franquias do Brasil. Estávamos brincando aqui nos bastidores, mas olha, como diz o Carlos, não conta para ninguém não, porque nós nos encontramos num partido de futebol do Flamengo, lá no Maracanã, e eu tive que dizer para ele, querido, tenho que te confessar que realmente futebol não é meu jogo, não acho graça nenhuma nesse negócio. Bom, enfim, mas nós trouxemos aqui o nosso querido amigo, meu querido amigo Alan Guetta, carioca como eu, né, para compartilhar não só da sua belíssima trajetória nesse setor das franquias, que é um setor muito promissor, como vocês todos sabem, e que nessa casa não podia deixar de ser, porque o meu querido Carlos é o maior, se não o maior referente, né, uma das maiores autoridades nesse negócio, né, de ter escalado o seu negócio por meio da franquia, mas para falar sobre um novo modo, né, de se relacionar do mundo hoje, no mundo das relações de consumo entre as marcas e os seus consumidores, né, onde a gente vê cada vez mais presente a necessidade de se relacionar de uma forma digital. Mas o digital não pode simplesmente suprimir o físico, né? Porque nós somos seres humanos, nós precisamos nos relacionar socialmente. E aí, Alan é uma autoridade num tema que se chama Figital, e é a união do físico e do digital. Bom, eu vou convidar minha querida Priscila para as boas-vindas e assim recebermos o nosso querido Guetta na sala de aula da Escola da Vida de hoje. Priscila. Bom dia, Belino. Bom dia, embaixadores. Bom dia, Alan Guetta. É com muita alegria que a gente começa esse dia de hoje para aprender mais, né? O Alan já é amigo da família há algum tempo, aí para não falar bastante tempo, por conta que ele foi o presidente da ABF. E hoje ele está focado. Se você não sabe o que essa aula é para você. Se você sabe o que essa palavra e quer entrar para o Figital, essa aula é para você também. É um assunto tão atual que todas as empresas, hoje em dia, precisam estar no Figital, precisam estar com a sua marca consolidada online. Então, gostaria de te fazer bem-vindo, Alan, para a Escola da Vida, e o palco é todo seu. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, Priscila, Belino, amigos queridos. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês, partilhando um pouco de trajetória, um pouco de conhecimento, um pouco do que a gente vai aprendendo aí ao longo da vida, né? Sempre, como o Belino nos diz aí, fazendo sopas de pedra, né? Quer dizer, até aqui na nossa conversa preliminar, estava dizendo o Belino, que é um grande especialista em sopa de pedra. Sopa de pedra, vocês sabem, né? Sopa de pedra é aquele negócio que estão te dando pedra, e você vai fazer o quê? Vai fazer a sopa com pedra? Aí você começa a fazer a sopa com pedra mesmo, que não dá nada. Aí vem um vizinho, te dá uma cenourinha, vai um outro, te dá um feijão. Quando você olha, a sopa já cresceu, a coisa adiantou, além das pedras, muitas coisas aconteceram. Você começou com uma sopa de pedra, mas aí quando você para para tomar, tá uma sopa maravilhosa, né? É bastante interessante essa imagem. Eu tenho uma imagem alternativa que a vida não te dá sopa, a vida te dá pedra, né? A vida não te dá nada pronto. Então, o meu ditado alternativo é: com as pedras que me jogam, eu construo meus castelos. Quer dizer, você não espere moleza, você espere pedra, te jogam pedra, pega a pedra e vai construindo os seus castelos. Essa é mais ou menos a história de empreendedorismo, de resiliência, de pessoas que começam sem uma vantagem de partida, como nós,
e que são obrigadas a ir pegando as pedras do caminho e construindo em cima disso. Me pediram para fazer um relato assim da minha trajetória empresarial. Será um prazer falar um pouco do Figital, que o Figital, de fato, nós já estávamos posicionados em Figital muito antes da pandemia, e aí, quando chegou a pandemia, acelerou tudo, nós já tínhamos esse posicionamento bem caracterizado. Foi interessante, a pandemia, de certa forma, nos impulsionou muito para dentro desse mercado esse que sempre existia. Mas faltava um nome, né? Eu acho interessante esse negócio de que as coisas precisam de um nome para existir, para sair do limbo das ideias, mais ou menos, daquela coisa que pode ser, quem sabe, vai acontecer e tal. As coisas precisam de um nome, né? O próprio franchising foi assim. Quando eu comecei o franchising, eu dizia, mas esse negócio de franchising é o quê? Então é uma licença da marca, é isso? Mas isso existe. Aí é o que é? Uma transferência de tecnologia? Bom, isso também existe. Franchise, o que é isso? Esse nome chique aí. Quer dizer o que, franchise? Olha, quando você dá um nome a uma coisa, ela acontece, ela brilha. Ela sai do mundo tenebroso das ideias vagas. Um nome dá um empoderamento à coisa, né? O franchising foi assim. Quando eu comecei a chamar franchising de franchising, o franchising existiu. O Brasil se acordou, e o Brasil acordou de uma maneira espetacular, porque o Brasil é uma força mundial no franchising. Muitas coisas, né, são complexas e difíceis no Brasil, muitas coisas não dão certo no Brasil. O franchising não é assim. O franchising deu super certo no Brasil. Nós temos uma das posições proeminentes no franchising mundial. O Brasil está sempre entre os 3, 4, 5 no máximo, está sempre lá no meio dos maiores países franqueadores do mundo, e com uma agravante positiva, que é o fato de que nossas operações são 94% aproximadamente genuinamente brasileiras, nascidas e criadas aqui no Brasil. Outros países que são, talvez, com um maior número de franquias do que o Brasil, têm uma grande recepção de franquias estrangeiras e menos produção nacional de franquias. Nós conseguimos fazer um setor de franquia empresarial extremamente pujante, fortíssimo, né? E que se tornou uma espécie de ilha de meritocracia, né? No meio de um país complexo, de um país muito difícil de fazer negócio, um país onde país complexo de forma trabalhista, uma loucura, fiscal, uma loucura, consumidor, enfim, as legislações são todas contra o empreendedor, fundamentalmente, né? Tem direito de todo mundo, direito desse, daquele, né? O direito das formigas aí deve estar sendo defendido aí por alguém. Agora, direito do empreendedor ainda nunca vi. E o empreendedor é o cara que justamente vai lá dar tiro no índio, no bom sentido, nada, não é um bom exemplo esse, mas vai, né? Tô com a velha ideia do cowboy aí na cabeça, mas o cara vai à guerra realmente, tomar cacetada de todos, e esse cara que dá a cara tapa realmente, que é o cara que faz um país acontecer. É o cara que faz, no final das contas, um país ser uma porcaria, como outros países, tantos que não valem nada, que não produzem nada, que não funcionam nada, né? Com outros países que produzem. O Brasil produz.
O Brasil é um país de uma economia forte, uma das maiores economias do mundo. O Brasil, quando se livrar dessa tralha aí toda de esse entulho regulatório que nos atravanca tanto, essa corrupção generalizada, quando o Brasil, eu espero que consiga, porque são coisas pontuais que podem ser combatidas, né? Quando o Brasil se livrar disso, sai de baixo. A gente vai ser uma das maiores potências do planeta, sai de baixo. A gente já andando com um freio de mão puxado, assim como a gente anda, a gente já faz muita coisa, né? É impressionante. Talvez muitos dizem, o empreendedor é um cara otimista, ele está sempre olhando o copo meio cheio e tal. Pode ser que seja verdade, mas também se é um pouco de otimismo, você não acontece, você não faz nada. Tá tudo ruim, então não vou fazer porcaria nenhuma na minha vida, tchau e benção, vou fazer o quê? Né? Você tem que ter um pouco e mesmo nos piores momentos, quando tudo está indo para trás mesmo, você tem que encontrar a contramola, você tem que encontrar aquele pino de resistência que mesmo em cenários totalmente negativos, existem dentro deles pontos positivos que você pode explorar, né? E o contrário é verdadeiro. Está tudo indo muito bem, então vou investir. O segmento tal está indo maravilhosamente bem. Quantas vezes os jornalistas não perguntam qual é o segmento que você acha que vai bombar agora? Não sei responder a isso. O segmento não interessa. Interessa o que você vai fazer naquele segmento. Interessa o que você pretende fazer naquele. Você me explica o que você pretende fazer, que eu posso te dar uma ideia de se eu tenho a impressão que vai dar certo ou não. Porque no mesmo segmento tem coisas quebrando a cara e tem coisas maravilhosas no mesmo segmento. Não é o segmento, é a sua ação no segmento, é o diferencial que você vai pegar no segmento. Mais que isso, é como você vai isolar um subsegmento daquele segmento para ser o melhor naquilo, como você vai nichar, como você vai dar o gancho de penetração naquele segmento. É isso que interessa. Mas o franchising tem sido essa extraordinária maneira de fazer negócios, tem sido, como eu disse, uma ilha de boas práticas, uma ilha de meritocracia num país difícil como o Brasil. Por quê? Porque o franchising ele é biológico, ele é semelhante aos sistemas vivos. Ele cria células, as células criam tecidos, os tecidos criam organismos, os organismos criam sistemas e por aí vai, são redes dentro de redes, né? Formatação de verdade não é a formatação da franquia, do ponto. Essa é a parte até fácil. A formatação de verdade, você formata a empresa franqueadora, para ela se tornar uma empresa franqueadora. E mais que isso, você formata o canal distributivo como um todo, que converge naquele produto, para ele todo ser um ser vivo e competitivo, te ajudando a se diferenciar. Então, são todos os fios distributivos dos N colaboradores que estão lá fazendo aquele produto acontecer, são todos esses fios distributivos que estão colaborando ali para que a coisa aconteça, para que funcione o produto final, chegar direitinho na mão do consumidor final, seja um produto, um serviço. Então, muitas redes se unem nessa parceria para fazer com que isso aconteça. Então, a formatação de qualidade, ela reúne, ela integra todos esses fios distributivos como se eles fossem um organismo único e sozinho, né? Capaz de vida própria. Então, a magia do franchising é essa. A magia do franchising é que quando você acerta a mão, sai de baixo, né? Faz centenas, milhares de franquias. E é fantástico quando isso acontece, porque
olha o que acontece com o Brasil, né? Olha a geração de emprego, cada unidade franqueada daquela, quantas famílias que estão sendo alimentadas, quanta gente que está sendo cuidada, né? Quantas vidas estão sendo significadas, porque você está conseguindo dar trabalho, dar dignidade a essas pessoas. A gente gosta muito de beneficência e tal, a gente participa, nós todos participamos, mas a verdade mesmo é que não tem ONG nenhuma no mundo que é tão sustentável, tão forte, resiliente, tão aguerrida quanto uma boa empresa dando lucro, né? De preferência, muito lucro, que pouco lucro dá muito trabalho e é chato aberto. De preferência, muito lucro. Então, essa visão, longe de ser uma visão mesquinha ou mercenária, é a visão do desenvolvimento. Pelo amor de Deus, gente, você começa com essa coisa fundamental de querer ganhar dinheiro. Parece besteira. Não é. Eu me lembro que eu apresentava aquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios na Globo, e a Globo fez um negócio de desenvolvimento de empreendedorismo em todas as capitais. Então, a gente fazia uns megas eventos. E eu lembro que a primeira coisa que eu dizia, eles enchiam, tipo, assim, dezenas de milhares de pessoas num local só, para falar de empreendedorismo, é muito bacana, isso é uma jornada do empreendedorismo, das pequenas empresas, grandes negócios. E aí, enchia aquilo, uma coisa, um eventaço, né? E eu botava aquela tela assim, não falava uma palavra, e botava na tela assim: qual o seu principal objetivo ao você fazer uma franquia ou qualquer negócio? Qual o seu principal objetivo? E não dizia nada, parecia escrito essa pergunta. Aí, de repente, o cara vinha, né? Acho que mandar o patrão para aquele lugar. O outro dizia, gerar emprego. Eu só ficava esperando. E daqui a pouco eu olhava para a cara das pessoas e falei: vem cá, vocês estão de sacanagem com a minha cara? Fala a verdade, qual é o primeiro? Aí todo mundo ao mesmo tempo parece que descobria. Ganhar dinheiro, aquela coisa. Só que não aparecia, espontaneamente eu tinha que provocar. O cara a dizer que tinha que ganhar dinheiro. Entendeu? Pô, não sei, são milhares de anos de repressão filosófica, moral, religiosa, enfim, psicológica, contra o fato simples e claro e tranquilo de você querer ganhar dinheiro. Você está trabalhando, você está empreendendo, puxa, tal propósito. Propósitos são ótimos, você pode ter o propósito. Agora, eu estou numa fábrica de parafuso. Qual é o meu propósito? Fazer um parafuso melhor. Porra, o propósito de você estar inserido numa economia, fazendo algo produtivo, gerando emprego, ou fazendo um produto de qualidade, é propósito suficientíssimo para você se julgar maravilhoso e sair de casa com alegria todos os dias. Quando uma empresa tem outros propósitos de segunda derivada, outros propósitos em cima deste propósito fundamental, que não pode ser esquecido, é ótimo, é muito bom, a gente acrescenta, mas que não se perca a essência do propósito de algo funcionando num sistema capitalista, que é ganhar dinheiro. Porque essas falácias que estão na cabeça de nós todos, eu digo nós todos, eu menos, né? Porque como eu sou judeu, parece que eu tenho um pouco mais de resiliência com relação a isso. Mas, na maioria das pessoas, está na cabeça das pessoas essa coisa que, no fundo, vamos combinar, ganhar dinheiro não é muito legal, não, né? Você acha legal ganhar dinheiro? No duro, você está me assistindo aí, você acha legal? Não é legal, por quê? Porque parece que quando você ganha dinheiro, a ideia é que do outro lado alguém está perdendo.
E isso parece uma evidência. Se alguém ganha dinheiro, outro do lado está perdendo. Olha, essa é a maior imbecilidade que já houve no mundo. Esse pensamento puxa todo mundo para trás. Não é assim, é exatamente o contrário disso. Quando você ganha dinheiro, muitos outros também estarão ganhando dinheiro em consequência. Não é um jogo de soma zero, não é isso. Ou seja, você, quando um ganha, o outro perde, só se for um assalto à mão armada, ou uma corrupção, ou um crime. Aí sim, um perde, outro ganha. Né? Mas o dinheiro no mercado, quando o mercado circula num dinheiro, com venda de produtos e serviços, todos ganham. Quanto maior é o estímulo ao lucro, quanto maior é o estímulo ao progresso, ao investimento, mais vai para frente todo mundo. Né? É essas coisas que a gente tem que tirar um pouco da cabeça. Eu estou recebendo aqui uma mensagem, falar um pouquinho. Quando você ganha dinheiro, muitos estão ganhando dinheiro também. Esse é o ponto. Não é um jogo de soma zero. Né? Quem iria ganhar dinheiro? Isso é a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo, pela sua família e, interessantemente, pelo país, pela sociedade, talvez pelo mundo. Queira produzir, queira comprar, vender, queira se inserir no grande fluxo monetário para que você possa efetivamente estar fazendo um bem à humanidade inteira e a você mesmo. Tá? Isso não tem dúvida. Recebi uma mensagem aqui, falar um pouco da minha trajetória. Vamos lá. Eu vim de uma família de artistas. Meu pai era violinista clássico, né? Viemos fugidos das bagunças lá antissemitas, vindo do Egito, da Alexandria. Viemos fugir. Meu pai é violinista clássico, minha mãe era professora de literatura francesa. Né? Então, o que você quer ser quando crescer? Quando me perguntavam isso, eu dizia que eu queria ser poeta. Eu queria fazer, talvez, literatura, algo assim, né? E é isso que eu queria fazer, porque eu achava bacana, eu gostava, né, de ler os livros. E foi o que eu fiz, inclusive. Eu me formei muito cedo, tive uma licença especial lá para me formar assim da minha mãe, que ela ensinava na Aliança Francesa. Então, a Universidade de Nancy tinha um acordo lá com a Aliança Francesa. Eu consegui me formar, fui professor de francês com uns 15 anos, o que era muito cedo, né? E comecei também a dar aulas de literatura com uns 15 anos, para meninas maravilhosas que eram da minha idade, né? Então, para que eu queria algo melhor da vida, né? Do que, pô, maravilha. Só que aí, por outro lado, meu pai jogava xadrez, eu sempre jogava xadrez com meu pai, comecei a jogar xadrez com outras pessoas e começou a dar certo. Não, eu nunca fui muito bom, não, mas jogava e joguei um campeonato, tal, ganhei e acabei jogando com um cara que é o grande mestre da época, que é o Henrique Costa Mecking, nosso querido Mequinho, um grande campeão brasileiro. Eu joguei bem na sorte, porque calhou na chave, não por mérito, não. Mas eu joguei, já que eu ia jogar com ele, cara, pode ter certeza que eu ia ganhar dele. Só que não. Então, isso aqui ele me massacrou, assim, mas ele ficou com pena, assim, de um adversário despreparado, assim, mais animado, como eu era, e me deu uma carta de recomendação. Aí eu passei a estudar, passei a dar aula num bom colégio, e também minha irmã, em função dessa bolsa que eu dava aula lá e estudava naquele colégio. Aí comecei a me interessar por coisas mais lógicas, sabe? E comecei a gostar de matemática. E comecei a estudar matemática, gostei de matemática. Fiz
eu tinha uma chance só, né? Ou eu passava para o UFRJ, que era o fundão, né? A universidade pública, ou ia trabalhar, porque não seria possível pagar uma faculdade e tal. Passei na UFRJ, passei bem, e comecei a estudar. Logo comecei a trabalhar junto, né? Porque precisava trabalhar, não dava para só estudar. E eu fiz engenharia civil, gostava, queria ser engenheiro mesmo, e aí comecei a trabalhar numa construtora, época grande, comecei a trabalhar em obras, trabalhei umas 2 semanas em obra, mas logo eu fiz um planejamento lá da obra, e o diretor financeiro gostou, né? Eu demonstrei que minha primeira demonstração que deu certo no trabalho foi totalmente antitecnológica. Eu demonstrei que para que a gente tem tanta grua, guindaste, não sei o quê, eu fiz o cálculo lá dos juros, lá do dinheiro empatado no guindaste. Falei, pô, só com isso dá para pagar um monte de pessoas subindo e descendo no carrinho mesmo, sem guindaste, sem nada, e economiza-se uma grana. Aí o diretor financeiro gostou, eles implantaram, quer dizer, ruim, né? Primeira coisa, totalmente antitecnológico, tirar tudo e botar na munheca mesmo. Mas deu certo, as pessoas, enfim, curtiram a novidade, deu para salvar uma grana boa lá da empresa, e aí eu fiquei sendo o assistente do diretor financeiro. O diretor financeiro... Eu desenvolvi um sistema, um modelo, na época não tinha, um modelo de análise de incorporações imobiliárias, onde juntava todos os participantes de uma incorporação, o agente financeiro, o construtor, enfim, a arquitetura, o banco, o usuário, enfim, todos os elementos lá reunidos e entendidos e estabelecendo um modelo financeiro. Isso teve um certo sucesso, o Banco Garantia estava querendo fazer alguma coisa nesse segmento, uma coisa light lá, comprar uns prédios na Lagoa, e um cara que desenvolveu foi esse maluco aí eles me chamaram, passei a trabalhar no Banco Garantia, eu gostava, mas logo saí, foi só uma ponta de entrada, e comecei a trabalhar no Banco Garantia mesmo, em crédito, investimentos, bolsa e tudo isso, que foi a minha melhor escola, foi fantástico. O Banco Garantia não tem nada igual, nem parecido, nem nunca vi depois nada sequer parecido, né? É muito formidável. Só que eu caí na besteira de aceitar um convite, eu era bem jovem na época, um convite para ser um dos mais jovens diretores lá, AVP, né? Vice-presidente, assistente, lá do Marine Midland Bank, trabalhando em Nova York. O que me encantou foi trabalhar em Nova York. Eu achava que eu precisava ter uma experiência internacional. Foi interessante do ponto de vista de escola de vida, como vocês chamam aí, mas, do ponto de vista de conta bancária, eu imagino que eu estaria melhor tendo ficado no Garantia. Mas... quem é que sabe dessas coisas, né? Ninguém pode dizer. O fato é que, graças a Deus, minha vida foi muito, muito colorida, muito diversificada, muito ampla, e a gente passou. Eu resolvi, já que eu não. O Jorge Paulo lá tinha me dito: você não vai gostar. O Beto Sicupira tinha me dito: você não vai gostar. Inclusive, o Beto tinha trabalhado naquele banco. Você não vai gostar, um banco ruim e tal. Fica aqui, deixa de ser burro. Quando eu descobri que eu era burro mesmo, que eles tinham razão, aí eu também não ia voltar, né? O que eu ia fazer? Antes de tivesse voltado, né? Mas aí, um abraço, vou fazer meu próprio negócio. Eu fiz um Mr. Pizza. Mr. Pizza foi um show. A gente inaugurou a primeira na inauguração da Barra Shopping, do Barra Shopping, foi a primeira Mr. Pizza. E aí eu precisava de franchising, não tinha franchising no Brasil, para expandir rápido, né? Eu conhecia franchise nos Estados Unidos, tinha estudado muito isso, e
e precisava, mas não tinha no Brasil, não tinha lei, não tinha jurisprudência, não tinha ninguém fazendo, não tinha, ninguém nem sabia o que era isso. Aí os advogados disseram, se você fizer franquia, você está morto, porque o pessoal vai dizer que são seus funcionários e não seus franqueados. Primeiro, porque não existe esse negócio de franqueado, né? Então, se você é seu funcionário, você está numa relação trabalhista errada, você vai se ferrar. Aí eu falei, cara, não é mesmo, que coisa, né? Como é que pode um país ir para trás, o franchising é tão poderoso, por que não pode? Porque não pode, não tem lei, tchau, não pode. Tá bom, aí eu não fiz franquia. Aí começou a aparecer umas cópias irritantes, que estavam boas, né? Concorrência é o que move, né? Você se move porque tem um concorrente, senão você fica na tua. Um concorrente bom, não, concorrente bom é um concorrente morto. Eu vou, com todo respeito, matar esses caras, eu vou usar, senão como é que fica? Eu que bolei esse negócio, o cara vai lá, copia e não. Aí eu vou fazer franquia no peito na rádio. Eu fiz. Aí pronto, fiz. Botei lá, jornal, franchise, novo sistema de negócio. Aí começou. Fiz logo duas, uma em São Paulo, uma no Rio, depois foi fazendo mais uma. De repente, pumba, todos os jornais, todo mundo falava franchise, como se a palavra tinha entrado no vocabulário brasileiro. Como eu digo para vocês, a palavra é importante, a palavra franchise e suas peculiaridades. Franchise não é só uma palavra, franchise é muito mais que isso. Franchise é um sistema descentralizado, democrático de negócio, onde as pessoas acessam oportunidades empresariais, onde muitas vezes são investidos assim, milhões e milhões, e muito tempo de aprendizado, muita luta, tudo isso é fornecido ao empreendedor, né, que pega carona nisso tudo, e de uma forma light, mediante uma retribuição, claro, porém, isso é fornecido ao empreendedor que não teria acesso a nada disso. Por isso que o Brasil estava sequioso por franchising. A gente tinha acordado um gigante adormecido. O Brasil queria muito uma oferta de risco intermediário, nem assalariado, nem empreendedorismo selvagem, algo no meio, e o franchising veio a suprir essa lacuna. E quando isso aconteceu, foi formidável, o Brasil despertou, o franchising cresceu extraordinariamente. Aí, de repente, eu que não tenho uma origem de consultoria, nem acho, sabe, negócio de consultor, o cara fala o que ele mesmo não faz. Eu sempre tive minhas ressalvas com consultoria. Mas eu consegui bolar um sistema, porque as grandes empresas estavam todas, não, pelo amor de Deus, faz aqui a formatação da minha rede. Eu consegui bolar um sistema que eu participava do próprio negócio. Eu era quase que um tipo de associado ao negócio. Aí eu me sentia bem, eu estava participando do sucesso do negócio, e não uma consultoria descompromissada, né? E foi muito bom para mim. A gente formatou as maiores redes do mundo, né? Você imaginar aí de big, redes como, fala aí, Shell, como Domino's, como Oracle, enfim, N redes. Dá uma olhada no nosso site se quiser ver um monte delas, né? A WhatsApp, por exemplo, foi nossa, do Flávio Augusto, grande amigo do Carlos Wieser, né? Foi uma formatação nossa, né? Uma formatação interessante, que a gente começou convencendo o Flávio Augusto de que existia esse negócio de franchise, que era possível, e ele era uma pessoa muito centralizador, porque o que ele fazia, a mágica da venda que ele tinha, aquela coisa que ele conseguia empolgar as pessoas. Mas será isso não é franqueável? Então isso nunca vai ser franqueado? Não, dá licença, a gente pode franquear. Você não tem nem escolha, você ou
parou, já está no seu limite com algumas lojas, já acabou com algumas escolas, já acabou o seu limite, você não vai fazer. Ou você consegue formatar e reproduzir aquele negócio, ou acabou o teu limite humano de gestão. Aliás, já não, se só está nisso, porque é meio equivalente e continua aí. Mas acabou, existe um limite humano. Então, franchising é isso, é você extrair as excelências e replicá-las numa célula básica, né? Uma célula pequena, uma célula básica. Então, se tem uma excelência de venda, esse é um ponto. Quando você vê a excelência na venda, não precisa ser a excelência na prestação do serviço. Inclusive, é até difícil encontrar as duas coisas na mesma pessoa. Ou o cara é um bom professor de inglês, ou o cara é um bom matriculador, o cara é um bom cara de venda de cursos, né? Agora, o cara ser os dois é mais difícil. Então, quando você divide, quando você entende dividido, quando você extrai as excelências e bota em células específicas, né? E quando você entende a mecânica financeira profunda mesmo do negócio que está ocorrendo lá, as inter-relações de todos com todos, quando você consegue modelar isso, você domina a empresa, você pode tomar decisões profundas, como, por exemplo, jogar, em vez de mensalidade, mais na parte didática, enfim, vender mais o produto, todas essas combinações sutis que, no final, geram a rentabilidade, né? Então, todas essas combinações, quando você as entende, você as coloca num modelo financeiro profundo realmente, que você pode brincar, assim, como se fosse um videogame da tua empresa, você tem uma visão de gestão inigualável, e aí sim, você pode formatar, fazer mais coisas, pintar e bordar em cima disso. Estou falando isso porque eu falei um pouco mais sobre a WhatsApp aqui, porque está na linha da Wizard, que são o Carlos Wizard e Flávio Augusto, os craques, né? Os craques que conseguiram gerar valor. Isso é outro momento, né? Porque você tem os momentos da empresa. O primeiro momento da empresa, você foca em venda. Tem que vender, né? Se você não vende, esquece. Vai fazer outra coisa da vida. Tem que vender, para começar. Depois você tem que lucrar. Mas e não tem que lucrar também enquanto está vendendo? Tem, mas o foco é venda. Ali o foco é venda. Depois você acerta a casa. O foco é lucro. Aí você sai acertando. Claro que tudo é ao mesmo tempo, mas focos vão divergindo, pois o foco é lucro. E aí tem um terceiro foco, que é geração de valor. Eu chamava isso de GOV, com Flávio Augusto. Gestão orientada para valor. Primeiro momento, vender. Segundo momento, lucrar. E terceiro momento, gerar valor. Construir valor, né? Construir valor é uma outra disposição mental. Construir valor, primeiro você tem que acertar a tua empresa como um todo, tem toda a questão de auditoria, né? Quando chega esse terceiro momento de gerar valor, né? Talvez por isso o Flávio Augusto tenha chamado essas suas iniciativas de ensino de empreendedorismo de geração de valor, né? Porque é isso, porque no final nós estamos todos numa geração, numa construção de valor, que é onde você realiza aquilo que você fez. Então, essa questão da valuation, essas alavancadas de valuation, tem que estar concebidas desde o início, desde a pedra 1 da sua formatação, você já tem que estar pensando em como é que você vai vender o negócio, porque nos próprios, né, contratos e tal, você pode ter gatilhos que te atrapalhem ou que te ajudem a gerar esse valor. É muito sutil isso. Com relação ao que está acontecendo nesse momento, nós estamos vivenciando um momento muito lindo, muito extraordinário na história da humanidade, né? Nós tivemos uma revolução
de acesso à informação, né? Toda vez que a informação se democratiza de alguma maneira, a humanidade brilha de alguma forma, né? Quando a gente aprendeu a falar, né, que foi um diferencial para os animais, quer dizer, a comunicação pode ser passada pela fala, de pai para filho, por exemplo, houve um boom. A humanidade, o Homo sapiens se tornou Homo sapiens porque aprendeu a se comunicar, né? O segundo momento de boom extraordinário foi no surgimento da imprensa, com Gutenberg lá, os tipos móveis e tal, quando as pessoas aprenderam, quando democratizou o acesso à leitura. Democratizar é espalhar para o povo. Quando todo mundo teve acesso à leitura, foi um novo boom. O que a gente chama de Web 1, esse fenômeno, Web 0.1, Web 1, é a democratização absoluta da informação. Então, de repente, ficava acessível a qualquer um, por isso a democratização, ficava acessível a qualquer um ter acesso a um mar, a um oceano de informações, antes impossíveis de acessar naquele volume. Tal. Então, isso tornou-se uma grande revolução com o surgimento da internet. Só que tinha um problema. Essa revolução toda vinha atrelada a certas plataformas, né, que dominavam esse acesso, né, dominavam o conteúdo que você via. O UOL, a UOL, sei lá, Então, era uma democração, mas democração do acesso à informação, não a democratização da produção do conteúdo. Isso foi o Web 2. Quando aconteceu o Web 2, quando os buscadores, quando os Google se sofisticaram, tudo isso, aí dessa análise, desse monte de informação distinta, começou a aparecer síntese, convergência. Você busca algo, a tua busca é apresentada para você coisas significativas dentro da tua busca, né? Você consegue síntese no mar de análise que você tinha antes, né? Então, e agora nós estamos vivendo uma coisa cujos efeitos a gente está só começando a ver, que é a Web 3, que seria a democratização da propriedade da informação, né? A propriedade do conteúdo, né? Então, Web 1 seria o acesso, né? A Web 2 seria a produção e Web 3 seria que o conteúdo passa a ser meu e não da plataforma, né? Então, como é que pode um negócio desse? Quer dizer, a foto que eu tiro da minha família no fim de semana tem que ser minha. Eu que produzi aquele negócio, ela é minha. Como é que eu consigo registrar isso sendo meu? Né? Hoje é possível você, com essa tecnologia fantástica, formidável de criptografia mais avançada possível, inquebrável, chamada blockchain. Esse blockchain é um negócio sensacional que garante a precedência das informações. Você, com certeza matemática, você define o que entrou primeiro, e você tem uma ownership ligado a ser o primeiro. Quer dizer, você pode registrar também a Mona Lisa, ter sido o primeiro a registrar a Mona Lisa. Ownership do digital é diferente do copyright, dos direitos autorais, né, dos direitos de propriedade intelectual associados. Mas, ainda assim, o que vai acontecer é que a lei vai correr atrás. A lei vai correr atrás da realidade. A realidade é que nós temos um sistema fantástico de priorização de autores de conteúdo, e está começando a valer, vocês estão vendo, vendeu agora por 69 milhões de dólares, um quadrozinho feito de um monte de quadrozinhos, vendeu por não sei quantos milhões de dólares um gatinho, assim, um gatinho ali, animado, uma bobagem, que você, se quiser, pega na hora que você quiser, baixa na internet, é seu também. Por que alguém pagaria milhões de dólares para dizer eu sou o primeiro cara que tem a posse desse gatinho?
né? É uma espécie de espírito colecionador. Então, ainda é muito no início isso, mas nós já estamos vivenciando a revolução da propriedade do conteúdo. Isso vai se refletir de uma forma fantástica, porque saber que só eu tenho alguma coisa, como, por exemplo, uma moeda virtual, né? Um Bitcoin, qualquer coisa assim, já pode revolucionar o mundo em muitas coisas, né? Mas esses são ativos digitais, como a moeda virtual, são ativos digitais fungíveis. Fungíveis é no sentido de que tanto faz você ter um Bitcoin como outro, que é o mesmo, né? Ou uma nota de 100, a mesma coisa que a outra nota de 100. São coisas fungíveis, podem ser, uma não é diferente da outra. Agora está acontecendo o NFT, Non-Fungible Tokens. Quando o token é não fungível, aí coisas incríveis acontecem, porque você vai revolucionar o direito autoral, a propriedade intelectual, porque você pode dizer, isso fui eu que fiz, eu peguei lá, coloquei, a ownership é minha. Então, cantores, shows, toda a parte científica e o franchising pode ser muito beneficiado em termos da definição dessa prioridade, nesse livre-razão que é o blockchain, que você botar as coisas concatenadas desse jeito. Depois, claro, estamos no início disso, a lei vai correr atrás de ver como é que isso faz. Eu acho que a própria sistema de votação, isso pode impactar as democracias, no sentido que não há nada mais inviolável que um blockchain. A melhor maneira de você votar não é impressa, é você votar através de um blockchain, e aos poucos a sociedade vai entender isso tudo, que está muito novo, que a gente está... Quando meus netos olharem esse vídeo, se olharem esse vídeo daqui a alguns anos, já o vovô falando dos negócios besta que está aí em todo lugar. Mas nesse momento é extremamente novo, e nós estamos aqui começando, e coisas fantásticas estão acontecendo, toda essa ideia do DAO, né? Decentralized Autonomous Organizations, que são as ideias, é possível bypassar o management, é possível, é cada vez mais possível não ter necessidade de tanto overhead, custos fixos em cima de gente que não está diretamente na produção da coisa, né? Se você puder achatar o management com sistemas, com processos, que é uma coisa que tem tudo a ver com a gente que vem aqui, porque a gente está sempre tentando isso, está sempre tentando fazer o processo ser muito forte. A gente está sempre fazendo não depender tanto da qualidade da gestão, né? Porque aí vem aquele negócio, deu errado, a culpa é o perfil do franqueado. A culpa é sempre o perfil. 100% das pessoas que criticam o franchise dizem que a culpa é escolher mal o perfil do franqueado. Olha, talvez a culpa seja mais porque a sua formatação não estava forte o suficiente para poder lidar com um perfil de menor expressão. Mas não precisa ter um cara sensacional para ver se tem uma franquia. O sistema tem que fazer com que você possa lidar com pessoas mais simples, que possam lidar com um sistema bem parrudo. Então, a força vai para o sistema, mais do que com isso. Estou vendo aqui o meu querido amigo Belino. O que você manda? Você está sem som, Belino? Desculpem. Primeiramente, queria, enfim, te agradecer muito essa bagagem aí, essa partilha de toda essa experiência. E você sabe que ontem, só para corroborar parece que é coisa feita, mas para corroborar com a tua fala agora, no final, para você ter uma ideia, ontem nós recebemos na Escola da Vida, Guetá, uma jovem empreendedora que começou, eu acho que eram R$900, uma coisa dessa, que era o cheque dela de seguro-desemprego. Esta mulher transformou
o conhecido modelo do brechó, criou uma marca chamada Cresceu, Perdeu, querido. E este mês ela atingiu a marca de 100 franquias. 100 franquias. Um negócio avaliado em milhões de reais. Uma mulher de uma simplicidade, mas de uma assertividade, de um espírito empreendedor, de um domínio sobre o processo dela, sobre o modelo de negócios dela, de um controle absoluto sobre toda a cadeia do negócio e, mais importante, blindada contra o coitadismo, blindada contra as desculpas que as pessoas encontram todos os dias dos problemas que se apresentam ou as pedras que se colocam no nosso caminho. Então, é para dizer o seguinte, a franquia, sim, eu possivelmente quase que poderia dizer, o modelo de negócio de escalabilidade mais extraordinário que transforma uma ideia, uma dedicação, um sistema, a exemplo do que fez nosso querido Carlos Wizard, professor de inglês, dando, como ele diz muito bem, aulinhas em casa. Então, ele gosta de contar uma história que eu já decorei e eu agora repito. Então, ele começou com 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos. Bom, o resto já virou lenda do empreendedorismo brasileiro. 3.000 franquias, né? Mais de 1 milhão de alunos por ano sendo formados, matriculados nas diferentes áreas do grupo, né? Que ele depois teve a oportunidade de vender. Mas para dizer que foi a franquia, o meio, a plataforma que permitiu a manualização, a sistemalização, enfim, não sei como falar isso, para poder transformar aquele conceito, aquele modelo de negócios em algo escalável. Então, é realmente fantástico. Você é um precursor, um dos grandes ícones desse modelo, criou essa cultura no Brasil. Como você disse, o Brasil é um país de características únicas, né? Um país que é, de fato, uma indústria made in Brasil, né? Ela é preponderantemente verde-amarela, né? De negócios brasileiros, negócios criados no Brasil por iniciativa de empreendedores brasileiros, e não como acontece no resto do mundo, que tem uma influência muito grande, né? Das culturas americanas, enfim, né? Europeias, né? Você tem no Brasil a maior rede de franquias de perfumaria do mundo, que é do nosso amigo, Kriegsner do Boticário. Pelo amor de Deus, é o maior do mundo. Quer dizer, quem pode imaginar... Não é a França, que é o maior franqueador de perfume do mundo, é o Brasil. Então, assim, aonde está a maior rede de franquia de idiomas do mundo? No Brasil. Quer dizer, é o país dos contrastes, das oportunidades. Então, certamente, dominar essa matéria, né? Dominar este modelo de negócio, entender que existe essa possibilidade, né? Aqui no grupo nós temos várias experiências de vários embaixadores, de vários convidados, assim como você, que vieram aqui dar seu testemunho de negócios que nasceram e se expandiram e enfim, né? Pivotaram pelo sistema de franquia. Priscila, temos aqui algumas perguntas para o nosso convidado. Você gostaria de fazer alguma? Muito obrigada pela aula, primeiramente. Quem fez essa primeira pergunta foi o Ricardo Mendes, o embaixador Ricardo Mendes. Pode falar um pouco mais sobre essa... Não é bem uma pergunta, mas eu pedi para aprofundar um pouco mais sobre essa tendência de padronização e achatamento de camada de gestão das empresas? Sim, claro. Eu estava me referindo ao DAO, que é um tipo de tentativa, ainda é uma tentativa, tem problemas a serem resolvidos ainda, não se chegou lá ainda, mas é uma tentativa interessantíssima de achatamento de management. Isso é possível com a colaboração via digital das empresas como um todo. Então, a capacidade, a agilidade de uma empresa sair da departamentalização típica e tal, e ir para uma visão de task force para resolução
específica de problema e essas células se intercomunicarem com rapidez entre elas, dispensando a existência de um Big Brother em cima, tendo que dizer faça isso, faça aquilo, esse é um sonho que vem há muito tempo do franchise. E eu tento sempre, nas formatações que eu faço, diminuir o músculo necessário do meu cliente franqueador. Eu tento descentralizar o músculo ao máximo, que o centralizado fique um neurônio para comandar um cérebro, para comandar um corpo, que fique como um cérebro, mas o músculo em si, todo descentralizado. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue as empresas de alto valor depois de venda em bolsa e etc. Por quê? Porque elas conseguem atuar, criar lucros poderosos em cima de uma base de custo fixo muito pequena, né? Então, fica aqui uma boa dica aí para os nossos... Quando você ouvir falar em custo fixo, tenha enjoo, se sinta mal, tenha alergia, começa a coçar. Custo fixo, não. Sabe? Custo variável. Aliás, custo não é bom, né? Mas o custo variável você ainda tem uma tolerância, né? Porque se você estiver vendendo muito, você vai pagar muito de custo variável, aquele imposto, por exemplo. Estou pagando muito imposto, é chato, ninguém vai dizer que é bom. Mas, em compensação, eu estou faturando muito mais. Custo fixo é o que te mata. Né? Você não vendeu o suficiente e no final do mês tem que pagar aquela porcaria. Alan, eu gosto muito da frase, bem popular seria, custo fixo é igual cortar unha. Você tem que estar cortando toda semana, todo mês, todo revendo, porque senão ele cresce. Se você não deixar isso como uma prioridade, ficar revendo seus custos, ele cresce. Ele cresce. Porque você, de vez em quando, cortar unha, meio que todo mundo já faz, olhando os custos fixos. Eu diria que você tem que ficar atento às oportunidades de amputação das pernas, entendeu? Porque, às vezes, cortar a unha não é suficiente. Você tem que dar uma amputada nas pernas. Isso aconteceu claramente com o Flávio Augusto. Um belo dia, eu cheguei para ele, olha, para com... Tá vendo? Tá vendo? Você tem esse layer, tudo isso, tal, que construiu a WhatsApp. Vou fazer uma coisa, acaba com tudo isso, acaba da noite para o dia. Você é maluco, você quer acabar com o que a gente construiu, você sabe o Flávio, você não sei o quê. Falei, vamos fazer uma simulação financeira, então, fazer uma simulação. E daqui a 2 semanas eu volto e você, por uma questão de exercício, me diz o que você faria se tivesse que acabar com todos esses custos fixos, amputar mesmo. Tá maluco? Isso vai acabar com a empresa? Como você faria para lidar com isso se você tivesse que fazer? 2 semanas depois eu voltei e fiz. Mas como fez? Você não ia só me dizer que... Não, já fiz, está feito, está ótimo, maravilha, não aconteceu nada. Está vendo? Quer dizer, é impressionante, de um pulo só. Então, não é só que cresce como unha, cresce como tentáculos a serem amputados, entendeu? O custo... querido, olha, a gente... acho até que a gente podia usar mais para não ser tão violento, né? Lá em Miami tinha os crabs, os stone crabs, né? Você tira a pata do stone crab e ela nasce de novo, você sabe? Nasce de novo. Então, pelo menos o bicho continua vivo. Mas, olha, a gente aqui respeita fielmente aqui o horário. Queria te agradecer demais a tua contribuição. Sempre uma alegria te reencontrar de novo, com essa tua bagagem, né? Eu acho que esse tema é muito importante. O franchising, sem dúvida nenhuma, é uma das molas propulsoras da economia, né? No Brasil. Tem várias histórias de grande sucesso, temos grandes amigos, Semenzato, vários personagens aí que dominam esse segmento, né? Que construíram grandes negócios, né? Redes importantíssimas, seja de depilação, né? Como o laser lá,
que ele fez com a Xuxa, enfim, tudo é possível dentro de uma plataforma de franchising. Então, muito obrigado, Ketá. Foi muito bom te reencontrar. Espero, quando eu estiver no Brasil, poder te dar um abraço pessoalmente e nos veremos muito proximamente aqui novamente na Escola da Vida. Um grande abraço para você, bom final de semana. Muito prazer participar com vocês. Tchau, pessoal. Tchau, feliz, bom final de semana. Obrigado. Um beijão.